André, por que o Brasil... Eu vi até que o Lula condecorou, né, o presidente da... O embaixador. O embaixador, desculpa. Durante esse conflito todo. Por que você acha que o Brasil em si não consegue falar ou não quer falar que é um grupo terrorista, o Hamas? Por que é isso? Há vários motivos. Primeiro porque essa questão é técnica, né? O Brasil tem uma tradição de dizer que grupos terroristas são grupos terroristas que são aprovados pelo Conselho de Segurança da ONU. E só 3 grupos foram aprovados até agora, no Conselho de Segurança da ONU. Boko Haram, Estado Islâmico e Al-Qaeda, que são 3 grupos que são inimigos das potências. Então, as potências concordaram em considerar o grupo como grupo terrorista. Os outros grupos têm interesses. O Hamas dá interesse para a Rússia, o Hezbollah dá interesse para a China ou para a Rússia também e tal, e fica um pouco mais complicado, né? Aí vem o Brasil para tirar o corpo fora e fala, não, isso é responsabilidade do Conselho de Segurança. Mas aí vem isso ele fala 1 hora, aí vem 2 horas depois e o presidente fala, não, mas o Conselho de Segurança precisa ser reformado, porque é um absurdo o poder de veto e teria que ter outros países que teriam que ter protagonismo, como a África do Sul, o Brasil, a Índia e outros países do BRICS, por exemplo, que ele cita. Então, assim, por um lado ele joga a responsabilidade, quando é interessante e conveniente, para o Conselho de Segurança, e por outro lado ele fala que quando é conveniente que o Conselho de Segurança precisa ser reformado. Ora, se o Conselho de Segurança precisa ser reformado, por que você não começa a tomar decisões próprias e não dependa do Conselho de Segurança para votações que são injustas? Por que tem que ter 5 países para falar quem são e quem não são grupos terroristas? E se tivesse um atentado aqui no Brasil, matasse 30 mil brasileiros, que seria o proporcional para o que morreu em Israel no dia 7 de outubro, ele iria considerar o Hamas um grupo terrorista? Ou ele iria falar, não, se o Conselho de Segurança da ONU aprovar, aí eu aprovo, se não, eu não aprovo. Imagina, isso é um absurdo. Então, assim, é como se não houvessem valores. Aí, além disso, eu acho que é uma questão de... Primeiro, eu acho que é uma falta de conhecimento. Não existe conhecimento profundo a respeito do Oriente Médio, né? E os assessores, em volta dele existem pessoas com viés ideológico. Sim. Aonde Israel é aquela questão, de novo, do imperialismo e dos povos originários e de supremacismo, etc, etc, que é uma visão completamente deturpada da história do que realmente é Israel. Acabei de falar aqui, 70% do país em Israel são pessoas de cor, não são pessoas caucasianas brancas. Então, essa história de supremacismo branco é história para boi dormir. É mentira, isso não existe. É só olhar socialmente, falar como funciona a demografia social dentro da sociedade israelense. E aí é uma questão de tentar agradar gregos e troianos. Então o Brasil tem ótimas relações diplomáticas comerciais com Israel, relações de defesa, os estados são independentes, tem vários acordos, etc e tal, vários acordos científicos, e aí tem as amarras ideológicas dos partidos, né? Você tem partidos de extrema esquerda que são muito contra Israel, que estão o tempo todo lá puxando para que o governo do Brasil tenha uma atitude mais enérgica. E aí, para talvez não ter uma atitude mais enérgica, ele vai homenagear o embaixador, que é um absurdo, homenagear um embaixador palestino. O que o embaixador palestino fez para a sociedade brasileira desde o começo da guerra? Exato. Não tenho nada contra ele na pessoa... Eu conheço ele, Ibrahim, mas não tenho nada contra ele na pessoa física. Mas o que a embaixada palestina em Brasília fez para a sociedade brasileira nos últimos 40 dias para ser homenageada com o condado mais alto do estado? Né? Soou como uma provocação, né? Não, assim, não faz sentido, não tem sentido lógico. Se o Brasil ainda falar, eu vou homenagear os 2 embaixadores, eu vou colocar os 2 na sala, porque eu sou presidente do Brasil e eu vou juntar todo mundo, eu vou fazer eles darem as mãos para que se chegue num acordo e para ter uma foto e tal. Aí é outra coisa, é aquela mensagem da paz, do diálogo, para tentar construir pontos e tal. Não, mas ele escolhe um, porque aqui faz sentido no sentido de o que você vai conseguir com isso, qual a imagem que vai sair disso para o mundo. O exemplo, que isso, mesmo que a medalha não faça sentido no sentido prático, mas qual é o exemplo que isso traz para o mundo? Aqui não faz sentido nenhum, ele não está construindo nada. E eu tô falando assim, mesmo se ele homenageasse o embaixador de Israel, unicamente também não faria sentido. Sim. Ou o embaixador dos Estados Unidos, unicamente não faria sentido. Tem que ter uma construção específica. Tem tantas pessoas, foi Dia da Consciência Negra, tem outras coisas acontecendo socialmente no Brasil, tem pessoas salvando pessoas na Amazônia, tem pessoas salvando pessoas em enchentes, tem milhares de pessoas que mereciam mais, brasileiros que mereciam essa medalha, do que a Embaixada Palestina. E, de novo, nada contra a Embaixada Palestina,
e nada contra o embaixador Ibrahim, que inclusive já foi num evento de memória das vítimas do Holocausto em 2016 que eu estava, foi aplaudido quando entrou em Brasília, na central da OAB. Mas enfim, eu acho, de novo, eu acho que o Brasil erra diplomaticamente. A diplomacia brasileira precisava ser muito mais central no sentido técnico e muito menos ideológico, para não precisar entrar nessas pequenas crises com falas irresponsáveis, comparações indevidas, dizer que Israel é terrorista porque o Hamas é terrorista, não faz sentido nenhum. Ou dizer, o Hamas não é um grupo terrorista, o que eles fizeram foi um atentado terrorista. Legal. Se uma pessoa mata alguém, ela não é assassina. Ou se uma pessoa rouba alguém, ela não é ladrão. Não faz sentido. Se um grupo comete um atentado terrorista, ele não é um grupo terrorista?